Olá, amigos. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Visão Crítica dessa segunda-feira. Estamos aqui toda semana, todo início de semana, para discutir assuntos aqui de Pontes Lacerda, da nossa região do Vale do Jauru e do Vale do Guaporé. Durante essa semana, a preocupação que tomou conta aqui do nosso município foi com relação ao número excessivo e até preocupante de assaltos à mão armada, que aconteceram na nossa cidade, que foram pelo menos 5, que a gente tem notícia aqui, foram pelo menos 5 durante uma semana praticamente, e que nós aqui da imprensa, aqui da TV Centro-Oeste, a gente considera que esses marginais estão querendo desafiar a polícia. Tem um delegado regional novo, tem uma equipe de policiais investigadores novos também estão chegando na cidade, e esses bandidos estão amedrontando a cidade aí, e a preocupação maior é de que a polícia até agora não conseguiu ainda, embora esteja no encalço deles, a polícia até agora não conseguiu ainda prendê-los. E todos esses assaltos à mão armada foram com uma certa violência, foram amarrando as vítimas, amedrontando as vítimas, e os carros que foram roubados, em todos os casos foram roubados carros, esses carros não foram para a Bolívia, ao contrário do que a gente imaginava que acontece aqui, mas foram só para levar o fruto do roubo, e todos eles foram encontrados depois, encontrados aqui na nossa região mesmo, abandonados. Essa é uma nova modalidade aí que a gente está preocupado, mas a gente espera, confia muito na Polícia Civil e na Polícia Militar para que os órgãos de segurança pública façam alguma coisa. A gente só se ressente da falta de ação que a gente não vê aqui do CONSEG. A gente gostaria que os membros do CONSEG procurassem a imprensa, divulgassem o que estão fazendo, divulgassem o que estão reivindicando, alguma coisa. A gente tem que estar cobrando da sociedade, das nossas autoridades, dos órgãos de segurança pública, porque a gente sabe que as coisas só acontecem sob pressão mesmo. E a gente está preocupado com isso. A gente consegue procurar essa imprensa para ver o que estão fazendo, inclusive com relação às câmaras de monitoramento, que já era para ter sido implantado isso no final do ano passado. Me parece que já tinha empresa, já tinha sido licitado, a empresa tinha ganho. E me parece que até dezembro, a previsão é até dezembro, parece que já era para ter sido colocado e até agora nada aconteceu ainda. Um outro assunto também que está sendo colocado hoje ainda é com relação a um projeto do Executivo com relação ao plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais da educação, que foi para a Câmara de Vereadores no dia 30 de abril. Foi lido em plenário no dia 4 de maio, e foi para votação, era para ter ido para votação na sessão de hoje de manhã. Mas aí o Executivo retirou da pauta, pediu para retirar o projeto da Câmara, mas acho que aí aconteceram dois problemas que poderiam politicamente ter sido evitados. Primeiro, faltou clareza no pedido de retirada desse projeto na Câmara de Vereadores. Os vereadores deveriam ter sido informados na realidade o que aconteceu. E o que se viu hoje lá, eu estava presente na Câmara, o que se viu hoje lá foram os vereadores tentando usar de forma muito legítima politicamente a situação. Não se tinha claro o que era o motivo, e depois a procuradora do município deu uma entrevista coletiva dizendo, todo o problema do PCC que não era para ser votado foi em função do município estar já com problema, já está com uma intervenção branca do Tribunal de Contas aqui, que na realidade está acontecendo isso, uma intervenção branca, em função de um limite prudencial, que eles chamam, um termo técnico lá, dizendo, o município já está extrapolando o limite da lei de responsabilidade fiscal, e aí não pode mais contratar ninguém, não pode mais onerar o município com nenhum tipo de despesa, até que o município volte de novo a ter os percentuais dentro da normalidade. Talvez se o Executivo tivesse colocado isso de forma muito clara, muito transparente para os vereadores, seria mais fácil os vereadores defenderem essa posição, e seria mais fácil, inclusive, os professores, os profissionais de educação que estavam lá, procurar entender isso. Politicamente foi ruim para o prefeito Donizete Barbosa retirar esse projeto nesse momento, e mais, não deixar claro o que estava acontecendo.
Tinha vereador lá que estava dizendo que foi retirado para fazer alguns ajustes e que os ajustes, quando o executivo retira o projeto de lá, é para melhorar depois o projeto quando mandar de novo para a Câmara. Não tem nada a ver, estava falando abobrinha, não sabia o que estava dizendo. Falta de informação, que talvez não é culpa do vereador, não. É culpa do executivo de ter passado a informação correta. Esses foram 2 assuntos interessantes aí que tomaram conta do noticiário da imprensa e da parte política aqui de Pontes de Lacerda. Mas também nós queremos comentar hoje um assunto bastante interessante, vários assuntos aqui com relação ao desenvolvimento de Pontes de Lacerda através do nosso representante na Assembleia Legislativa. Está conosco aqui no nosso estúdio, aceitando o nosso convite para participar desse programa, o deputado Vanclay Carvalho, daqui, Prata da Casa, e já ele está desde fevereiro, assumiu dia 1º de fevereiro, são 4 meses de trabalho, e a gente gostaria de conversar com ele hoje para saber como é que ele conseguiu interagir, como é que ele conseguiu se envolver na Câmara com relação ao governo. Já passaram 4 meses, já dá para ele sentir um pouco, né? E também quais são as bandeiras que ele está colocando agora, e quais são os grandes assuntos que está tomando a atenção dele com relação a Pontes de Lacerda e também a nossa região. Boa tarde, deputado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos os telespectadores. Prazer estar aqui com você novamente, conversando sobre os assuntos de interesse da nossa população aqui do Vale do Guaporé, Vale do Jauru, enfim, do estado de Mato Grosso. E nós estamos na capital e também aqui em Cuiabá, desde fevereiro, trabalhando muito para nós conseguirmos aí de uma maneira assim organizada e planejada trazer os resultados aqui para a nossa cidade e para a nossa região. Deputado, normalmente quem assume uma posição política de alta relevância como essa, como deputado estadual, né, muitas vezes, com o passar do tempo, acaba se frustrando. Eu sei disso, às vezes, no cargo até para deputado federal, parece que acontece muito mais isso ainda. Chega lá, são 500 deputados a nível federal e fala, eu sou mais um naquele mundo político lá na história. Na Assembleia Legislativa é menor, são 24. Mas mesmo assim, cada um puxa a brasa para o seu assado, cada um defende o estado do Mato Grosso, mas sempre olhando para aquela região onde ele está mais focado. O senhor está otimista com isso ou está meio pessimista? Teve algum problema assim de frustração já ou não? Não, eu estou assim, bastante otimista, por mais que a gente sabe qual que é a função de um deputado estadual. Na verdade as demandas são muitas a nível de estado, são todas as áreas. E nós temos que nos organizar e nos focar para poder nós atingirmos o nosso objetivo. Que certamente, vamos dizer assim, que o deputado a nível, né, como a população sabe, é um vereador a nível de município e é um vereador a nível de estado. Então você leva a demanda para o governador, né, além de fazer a parte da legislação, que o que o governo manda para a Assembleia a gente tem que transformar em lei, a gente tem que ter essa habilidade, né, em levar as demandas e conseguir, junto com o governo, para poder transformar essas demandas em realidade, né? Então, que realmente, assim, comparando o legislativo e executivo, que o legislativo tem a caneta sem a tinta, o legislativo tem a caneta sem a tinta, o executivo tem a caneta com a tinta, né? Mas, assim, mas vai muito da habilidade que cada deputado tem em defender a sua região, em defender as suas bandeiras. Eu estou muito otimista, eu estou muito feliz e eu não tenho dúvida de que nós iremos, e já estamos, né, exercendo um mandato positivo, e nós iremos exercer um excelente mandato e nós vamos trazer muitos resultados positivos aqui para a nossa região do Vale do Guaporé. O governador Pedro Taques está tendo uma postura bastante enérgica na contenção de despesas do Estado, no combate à corrupção, e eu não tenho sombra de dúvida de que esse momento que nós estamos vivendo, que é um problema de recessão, não só a nível de Brasil, mas também a nível de Estado, mas pode ter certeza que nós vamos conseguir ter os avanços que a gente precisa em todas as áreas, né? E também aqui na nossa região nós já estamos elencando aí as prioridades da região e nós estamos pontuando e trabalhando em cima dessas pontualidades. Então, em termos de frustração, não tem, né? Tem dependendo da forma que você tiver lá dentro. Mas como a gente já tinha um conhecimento
de como que o deputado trabalha, qual que é a função que a gente tem, a gente já entrou sabendo, aí vai da habilidade nossa, de nós realmente nos desdobrarmos para a gente poder conseguir o resultado para a população. Tá certo. Deputado, uma das primeiras ações que o senhor fez aqui, quando o senhor assumiu, foi com relação ao Estrada do Matão, né? Inclusive, o senhor fez uma audiência, conseguiu uma audiência de alguns produtores com o governador Pedro Taques, né? Como é que está o andamento daquele processo? Nós temos a nossa MT, né, Estrada do Matão, nós fizemos audiência, nós demos início à formação da associação. A associação, por uma questão até burocrática de cartório, ela não foi concluída ainda, mas estamos trabalhando. A expectativa nossa é que o cartório libere o mais rápido possível a questão da associação. Mas qual que é o objetivo? Tudo na vida, em qualquer segmento, a importância da gente nos organizar, né? Então, a Associação do Estrada do Matão, o objetivo é o que? É a organização. Primeiro, para poder, juntamente com a prefeitura, definir onde que vai ser gasto o dinheiro do FETAB. E é um dinheiro que os próprios produtores, pequeno, médio e grande, contribuem, né? Então, hoje, aqui em Pontes da Cerda, a partir do mês de março, está caindo 300 eu não lembro o valor exato, mas 360 mil reais por mês, né? Que é o dinheiro para poder ser destinado não só para as rodovias não pavimentadas estaduais, mas também para as municipais também. E a importância dos produtores pequeno, médio e grande estarem organizados é porque, juntamente com a prefeitura, vai definir onde que vai ser gasto esse dinheiro. Então, a associação de início já tem uma importância muito grande. Por quê? Porque vai ajudar a destinar um recurso que é da população, né? Que é mais de 300 mil reais por mês. Se for ver, já foi quase R$1 milhão que caiu na conta da prefeitura para essa finalidade. Então, hoje o município tem um dinheiro que é específico para poder recuperar a Estrada do Matão. E a associação, estando organizada, a prefeitura não vai ter dificuldade de conversar com os produtores daquela região, porque conversando com a associação representa ali todos os produtores. Então, de primeiro momento, o resultado já foi de fato já com relação à questão do recurso do FETAB. Segundo momento, estamos conversando com o governo para que a gente possa fazer uma parceria entre a associação e o governo. Assim que a associação estiver organizada, criada, o CNPJ, tudo organizado, nós vamos estar pleiteando junto ao governo para que disponibilize, né, alguns maquinários, combustível, para que a associação possa, juntamente com a prefeitura, fazer o trabalho ali de melhoria na Estrada do Matão. Então, a curto, médio de prazo, certamente já foi importante devido ao recurso do FETAB que está caindo, mas a médio prazo nós vamos conseguir aí fazer a manutenção da Estrada do Matão e de maneira assim gradativa nós vamos substituir pontes de madeira por pontes de concreto e, claro, a longo prazo o objetivo, vamos dizer assim, é estar organizado, fazer a lição de casa para que nós possamos aí avançar na pavimentação da rodovia Estrada do Matão. Com relação aos recursos do FETAB, deputado, há uma conversa entre os políticos aí, dizendo que o governador Pedro Taques deve pedir o ano que vem aí uma mudança nessa parte de transferência de recursos para os municípios. Isso passa pela Assembleia, né? Isso, aham. Tem procedência essa informação? A conversa ela está tendo, que na verdade o FETAB tem que ser mudado, porque, para ter uma ideia, Vieira, o preço que se cobra por uma cabeça de gado do FETAB é o mesmo preço que se cobra por uma tonelada de soja. Então, é totalmente desproporcional os preços, os valores, né? Então, tem que aumentar o FETAB da soja, tem que incluir o milho no FETAB, que o milho hoje não é tarifado pelo FETAB, porque na época o Mato Grosso não tinha uma produção de milho tão grande como tem agora, então, que o FETAB tem que ser mudado, tem. O grande questionamento é o seguinte, se as prefeituras, elas realmente vão destinar esse dinheiro para as rodovias estaduais, porque se a prefeitura pegar esse dinheiro e não fizer a lição de casa, que é para poder cuidar das rodovias estaduais, esse tempo de um ano, vamos dizer assim, os prefeitos, eles têm que fazer a lição de casa. Porque se a situação da rodovia continuar da mesma forma, o dinheiro foi aplicado em tudo, menos na rodovia, o governador já falou que ele vai gerir esse dinheiro para poder, ele, via consórcio novamente, se organizar melhor para poder realmente fazer as lições. O que eu tenho falado para os prefeitos, aproveita a oportunidade, tira a foto do antes da rodovia, como é que estava antes, do depois, dos pontos críticos, da situação como é que... para poder mostrar que
para poder mostrar que a aplicação está dando certo e que é vantajoso continuar. Então, os prefeitos hoje, eles têm que ajudar os deputados a fazer, não, realmente essa modalidade está certa. Porque, às vezes, tem prefeito que vai pegar o recurso e vai gastar em tudo menos na rodovia estadual, sendo que o objetivo é para poder melhorar. Porque a gente, como deputado, o governador já falou, olha, a rodovia estadual lá está com o dinheiro do FETAB lá, então não adianta a gente cobrar o governador para poder arrumar a estrada do Matão, sendo que o dinheiro está vindo para a prefeitura. E se a prefeitura não fizer, quem é que vai fazer? O governo não vai fazer. Então, eu tenho orientado os prefeitos que realmente deixem as estradas bem arrumadas, bem organizadas, para que isso não venha acontecer. Porque se realmente, vamos dizer assim, lá na frente, ver que a situação, claro que esse recurso não dá para poder fazer lá aquelas coisas, mas dá para poder manter a rodovia o ano inteiro bem arrumada. Então, se os problemas continuarem, ou seja, essa modalidade não funcionou, não deu certo. Então, aí temos sim que discutir uma nova forma de fazer as manutenções nas rodovias estaduais. Deputado Vanclay Carvalho, o outro ponto colocado logo em seguida da sua posse também foi com relação à saúde, né? Santa Casa. Houve, inclusive, uma audiência pública, né, sobre isso. Como é que está andando isso aí? Até porque parece que nós estamos sabendo, parece que o Estado voltou a ficar inadimplente com a Santa Casa. Estamos com um problema sério aqui na Santa Casa. A Santa Casa, todo mundo sabe historicamente os problemas que o nosso hospital tem, os problemas de dívidas, né, que foi acumulado ao longo dos anos aí, que é um problema que é nosso. Não é um problema de A, nem de B, nem de C. É um problema que é nosso e nós temos que encará-lo de frente. O contrato com a Santa Casa encerrou em março. Como a Santa Casa tem alguns problemas de documento, falta de certidões, não foi possível renovar o contrato já imediatamente. Então, dessa maneira, o Estado vai pagar o mês de março, mês de abril, de maneira indenizatória. E para poder pagar de maneira indenizatória, paga-se sem contrato e a burocracia para pagar um pouco mais lenta. Inclusive, hoje, a direção da Santa Casa já me procurou, já liguei, inclusive, já para o secretário estadual de saúde, fazendo a cobrança, porque está o mês de abril sem pagar, devido a esse problema do contrato, e o mês de maio encerra agora no dia 10, né, também a previsão que aconteça a mesma coisa. Mas o que acontece? Juntamente com a direção da Santa Casa, ali, que tiveram em Cuiabá também, já na semana passada, e também a minha equipe e eu também, inclusive já envolvemos a Casa Civil nesse assunto especificamente aqui, onde o Paulo Táxi já está por dentro de todo o assunto, já determinou, inclusive, para o secretário de Planejamento Estratégico, Gustavo, onde estivemos reunidos com ele, para poder a gente realmente resolver a situação de uma vez. Porque o problema que temos hoje é o quê? Documento da Santa Casa. Mas como a saúde pública é uma questão que vem em primeiro lugar, independente de questão burocrática, o secretário Marrafon já autorizou que seja feito de 3 em 3 meses o convênio com o hospital. E isso também graças à luta também que a própria direção da Santa Casa também está fazendo junto ao governo. Nós estamos fazendo e eles também estão lá correndo atrás, e o consórcio também, o prefeito, enfim, todos estão realmente mobilizados em prol dessa causa. O problema que nós temos hoje é uma questão de documento, né? Não é questão de pagar. Pagar, depois que organizar a questão documental, não vai ser problema, vai pagar tudo certinho. O problema hoje é a questão de documento. Estou sim preocupado, estou cuidando, estou atento. Já conversei com o secretário hoje, ele falou que até no final do dia hoje vai me passar uma posição com relação a esse mês, que não foi pago ainda de maneira indenizatória, e com relação também aos atrasos. Mas, juntamente com o consórcio, a direção e o secretário de Planejamento Estratégico, que é o Gustavo vai estar vindo aqui em Pontes da Lacerda até no final do mês para poder estabelecer esse modelo aqui regional de saúde, que é já uma consequência da audiência pública que teve, né, para poder a gente realmente aí definir e resolver esse problema. No momento, estamos ainda com dificuldade, mas estamos trabalhando para poder resolver de vez essa questão. O que o senhor acha que deve acontecer? Vai ter equipamento de estadualização e tal? O que caminho o senhor acha que o governo deve tomar? O caminho que eu vejo é o seguinte, primeiro tem que manter, no caso, o convênio normal com o hospital da forma que está. O que nós temos que avançar também, nesse primeiro momento, é com relação aos recursos que é passado para o consórcio, para que o consórcio possa comprar mais serviços na região e do próprio hospital também, né? Mas eu vejo o seguinte, a vinda do Gustavo aqui
vai ser justamente para poder a gente tomar essa decisão, que é uma decisão que vai ser para médio e longo prazo. Hoje o hospital tem uma dívida grande. Nós temos que resolver esse problema da Santa Casa. Está devendo quantos? 3 milhões, 4 milhões, temos que reunir todo o Conselho Curador da Santa Casa, a direção que está aberta e tem esse desejo, e nós temos que ver qual que é a dívida que o hospital tem hoje, e nós temos que focar para poder pagar essa conta, renegociar e pagar a conta, para poder as certidões voltar a ter novamente. Então, qual que é a nossa meta hoje? É a gente pagar essa conta. Paralelo a isso, manter o convênio, fortalecer o consórcio e, paralelo, fazer a ação de pagar a conta. Por quê? Depois que pagou a conta, zerou, aí nós temos que sentar. O Estado, talvez o Estado faça o mesmo modelo que é feito em outros municípios. Talvez que o Estado aumente o quê? Aumente a compra de serviços no hospital. Aumentando a compra de serviços no hospital, é praticamente assim, a estadualização do hospital. Talvez assim, o Estado assumir o hospital para poder ele bancar tudo, assim, essa modalidade hoje ele não está fazendo mais. Tanto é que os que é público, ele está passando para outra empresa tocar, né, que é o caso de Cáceres, por exemplo. Mas hoje o foco nosso é o quê? Nós temos que pagar essa conta que está aí da Santa Casa e nós estamos trazendo o secretário de Planejamento Estratégico do governo, que a Casa Civil, diante desse problema que deu agora, né, dessa falta de contrato, já determinou para que ele pudesse traçar uma ação, resolver a questão de maneira definitiva. Então, ele está vindo aqui justamente para poder nós buscarmos uma ação. Então, eu vejo o seguinte, temos que pagar essa conta, porque se nós não pagar, ela vai só aumentar, que nós só vamos conseguir avançar com o hospital aqui depois que essa conta estiver paga. Tem que sanear a empresa. Tem que sanear. Né? Aí nós vamos sentar com o Conselho da Santa Casa, porque a Santa Casa, ela é uma associação, mas ela é uma associação que ali, parte dela é pública, porque prédio, equipamentos, nem se fala, entendeu? Nem se fala, então nós não podemos tratar a Santa Casa como uma empresa privada. Não pode. Porque se for empresa privada, pega o que é privado, vai para lá, então traz o que é público aqui. O que é público lá é quase que a maioria. Os equipamentos, cirurgia, os recursos, tudo, entendeu? Todos, é prefeitura que banca. Sim, então nós não podemos tratar como uma empresa privada. É uma fundação, tem dinheiro público ali, porque se tratar como uma questão privada apenas como uma empresa, então tem que separar o que é público, porque a partir do momento que tem 1 centavo de dinheiro público ali, qualquer cidadão estadual, qualquer cidadão do Mato Grosso que tem um título de eleitor, tem o direito de ir lá e requerer as informações que quiser. Já se fosse particular, não teria, vamos dizer assim, essa. Mas ele tem equipamentos públicos, então, enfim. Então nós temos que tratar, é uma questão complexa. Então por isso que nós vamos, nesse primeiro momento, o quê? Garantir o atendimento à população, melhorar o atendimento à população através desse convênio. Estamos todos unidos, tá? A direção da Santa Casa, tá? A Prefeitura Municipal, eu enquanto deputado, o deputado Ezequiel, o deputado Leonardo, o governo do Estado, estamos trabalhando em buscar uma solução. Essa solução, ela já foi sinalizada, já foi autorizada e agora é a questão burocrática de poder arredondar o contrato. Mas a meta que a gente tem que fazer é pagar a conta e, paralelo a isso, manter o convênio com o hospital, fortalecer também o consórcio, para que, no segundo momento, que assim que essa dívida estiver paga, para a gente poder ver qual que é a estratégia que nós vamos fazer. Tá certo. Nós estamos conversando com o deputado Vanderlei Carvalho, a gente vai para o intervalo comercial e logo em seguida a gente vai voltar a falar com ele também sobre os outros assuntos aqui de extrema importância aqui para a nossa região. Antes disso, gostaria que você desse uma olhada nessas dicas que a Juliana Ângelo está dando para nós aqui nesse quadro de Olho no Mercado. Ela está falando hoje uma situação bastante diferente, bastante interessante. São os diferentes níveis de resultados dentro da própria empresa. Né? Por que um funcionário atinge uma meta e o outro não consegue atingir? Por que um vende bem e o outro não vende, não consegue vender? Por que isso acontece? É bem interessante você prestar atenção. Vamos ver. Olá, hoje eu quero falar sobre diferentes níveis de desempenho dentro de um mesmo negócio. Por exemplo, eu vou focar mais na área de vendas. Você tem vendedores que têm um nível de desempenho e resultados extremamente diferentes?
Por exemplo, você tem um vendedor que tem resultados extraordinários, os níveis de venda dele são maravilhosos, mas em contrapartida você também tem outros vendedores que não são tão bons assim, que não apresentam resultados tão satisfatórios. Se você tem esse desnível de desempenho na sua empresa, eu quero te informar que isso não é normal. Às vezes a gente fala que devido ao perfil as pessoas são diferentes, enfim, mas eu quero te fazer uma pergunta já baseado nesse desnível de desempenho que nós comparamos. Se esses colaboradores trabalham na mesma empresa, oferecem o mesmo produto, que tem a mesma qualidade, que tem o mesmo preço, que tem os mesmos diferenciais e muitas das vezes têm o mesmo tempo de casa, né, de trabalho, por que os resultados são tão diferentes? Se eles têm o mesmo ambiente, né, se eles têm as mesmas ferramentas nas mãos, o que diferencia um do outro? Bom, aí você fala, nossa, Juliana, eu não tinha percebido isso ainda. Se as condições são as mesmas, por que os resultados são diferentes? E eu afirmo para você que o que diferencia é comportamento, as atitudes dos seus vendedores. O comportamento que eles têm é o que os diferencia. E comportamento está intimamente ligado a pensamentos. Nesse caso, quando os resultados são negativos, estão ligados a pensamentos limitadores. Então, eu convido você a pensar que os resultados diferentes derivam do comportamento e dos pensamentos dos seus colaboradores. Para isso, é extremamente importante você chamá-los para conversar e tentar compreender o que um faz de diferente que dá resultado para ele. E por que o outro não faz a mesma coisa? Quais pensamentos ele tem em relação a esse comportamento que o inibe de fazer, que o inibe de tomar a mesma postura? Os pensamentos que ele tem em relação aos comportamentos definem exatamente que resultado ele vai ter. Então, o meu convite para você é esse. Observe quais são os pensamentos e os comportamentos que os seus colaboradores têm tido e o quanto eles diferenciam dos outros. Se você conseguir identificar o que os limita, você vai conseguir trabalhar com uma equipe de alta performance e não só com um colaborador de alta performance. Fazer essa análise é extremamente importante e identificar o que limita o seu colaborador a atingir resultados tão bons quanto aquele que realmente é um colaborador em potencial vai te ajudar muito a trazer resultados lineares e conseguir atingir as metas e o crescimento proposto. Comportamentos e pensamentos, eles ditam os nossos resultados e nos diferenciam dos demais. Então, fique atento à sua equipe e procure identificar o que possibilita e o que limita a sua equipe. Estamos de volta conversando com o deputado Vanderlei Carvalho e no primeiro bloco ele falou sobre a estrada do Matão e também sobre a questão da saúde aqui em Pontes Lacerda com relação à Santa Casa. Mas, deputado, Pontes Lacerda tem dois grandes problemas aqui para enfrentar e eu não sei qual é a razão que o prefeito Donizete Barbosa não conseguiu implementar ainda, que é a questão da beleza da cidade. A cidade é bonita, só que se ela não for bem cuidada, se for bem maquiada, né? E a gente tem essa história, até que não existe mulher feia, existe, né, a mulher mal maquiada, mal produzida. A cidade também, a cidade não é cidade feia, né? Muito embora ela tenha começado sem planejamento nenhum. Né? Igual o Silvio Santos, são mulheres que não conhecem os produtos. Exato, não conhece os produtos de Jequiti, né, história, né? Obrigado. Aqui eu posso falar que aqui está em casa. Da mesma empresa, né? Então, está faltando isso para Pontes Lacerda, né? Está faltando, assim, a gente ter prazer de chegar à noite, né, na cidade e não ver aquela escuridão, né? Então, como é que o senhor está vendo isso? Assim, eu sempre, até para quem for olhar o meu informativo da campanha, quem tiver em casa ainda ou se buscar nos arquivos, o meu plano de trabalho é focado em cima daquilo que eu me comprometi. E o primeiro item, um dos primeiros itens que está lá de compromisso é o projeto de revitalização de cidades, né? O projeto de revitalização de cidades que estamos trabalhando em cima de Zé Vieira, ele trata do quê? Nós temos que
conseguir recursos para poder recuperar o nosso asfalto. Porque o asfalto não é nem só uma questão de maquiagem, é uma questão de investimento para poder garantir o investimento que ele já foi feito. Manutenção mesmo. A manutenção mesmo. Se nós pegarmos hoje, por exemplo, a nossa rodovia, aqui que vai até a Cuiabá, rodovia federal, foi feita essa manutenção ao longo dela, durante esses últimos anos aí, e hoje ela está, graças a Deus, nós temos uma rodovia, a melhor do estado. Né? E dentro da cidade nós temos que fazer essa mesma coisa. É o quê? É dar um toque de modernidade, a exemplo de várias cidades do Brasil. Então, outra linha que nós vamos estar trabalhando, eu já tive reunido com o prefeito Donizete também. A dificuldade da prefeitura é a questão de recursos realmente, e nós vamos estar, juntamente com a prefeitura, fazendo esse trabalho, porque a gente vai ter direito a emendas parlamentar e a gente quer destinar não só para poder a questão de novos asfaltos em bairros, mas principalmente em modernizar a cidade. Não só a de Pontes da Serra, mas é um projeto que a gente está montando para qualquer prefeitura aqui da nossa região e do estado de Mato Grosso. Então, a ideia é o quê? É um projeto chamado Revitalização das Cidades. Né? Então, nós vamos estar fazendo esse trabalho aqui nos municípios vizinhos, aqui em Pontes da Serra, onde a prefeitura for parceira. Já estivemos conversando com o prefeito, ele sinalizou, gostou da ideia, e nós precisamos modernizar a cidade de Pontes da Serra, até para poder todo mundo gosta de ter uma casa bonita e arrumada, né? Então, a cidade é a nossa casa. Então, a gente tem que arrumar a nossa casa. Bom, deputado, um outro grande problema que a gente enfrenta aqui em Pontes da Serra, e isso é impeditivo, inclusive, para que ela cresça, né, é a questão de geração de emprego e renda. Né? Nós ainda estamos refém da pecuária, né, que gera muito imposto, mas gera pouco emprego. Né, pode gerar muita renda, inclusive para o produtor, não consegue passar isso para os funcionários. Né. São refém da mineradora, que é uma atividade finita, em algum momento ela vai cessar. Né. E hoje o que se vê aqui é o frigorífico e o comércio. Né. Mas isso é muito pouco para uma cidade que quer crescer, uma cidade que quer ser polo. E se as coisas não mudarem, a gente corre o risco de ficar como aquela cidade do interior de São Paulo. Né? São cidades boas e tal, mas que não tem perspectiva nenhuma de crescimento. Sim. E a juventude que acaba de sair da faculdade ou acaba o ensino médio, acaba indo para fora para poder, né, continuar a vida, progredir, e depois não volta mais para a cidade. Nós estamos enfrentando isso agora. Isso. Né? Pontes da Serra, como é que muda isso? Pontes da Serra hoje ela já está, vamos dizer assim, preparada para esse salto. Em que sentido? Nós temos aqui hoje tanto a Unemate quanto o Instituto Federal, né? E quanto as outras faculdades particulares que temos aqui, que é a questão da qualificação da nossa mão de obra. Hoje, a nível de Estado, o governo passado, a gente tem que falar isso daqui, o governo estadual passado, para poder nós mudarmos essas histórias, a gente tem que incentivar as indústrias a vir para cá. Um dado, Vieira, que eu fiquei assim, muito assustado quando a gente teve acesso, lá conversando com o secretário estadual Paludo, das empresas que têm incentivo fiscal aqui de Mato Grosso, elas se concentram em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinópolis e Lucas do Rio Verde. Não tem nenhuma indústria ou empresa oeste aqui dessa região oeste. Não existe nenhum incentivo para cá. E um dos pré-requisitos para poder se garantir o incentivo fiscal é desenvolvimento regional. Ou seja, patrolaram tudo, fizeram da forma que eles achavam que tinha que ser feito e não olharam em nenhum momento aqui para a nossa região. E isso está sendo rediscutido, está sendo realinhado e já vai aparecer uma nova proposta onde, um exemplo, as indústrias que se instalarem aqui, por exemplo, em nossa região, vão ter sim incentivo fiscal. Porque para um dono de indústria, ele foca no quê? No lucro. Então, ele vai montar a empresa dele onde é que ele tiver menos taxas, menos impostos. Então, é ilusão nossa a gente achar que vai trazer alguém para cá, sendo que o governo dá incentivo para poder instalar em Cuiabá, ou em Rondonópolis, ou em outro canto. Então, e o governo hoje, ele está para poder mudar isso, já está mudando, já não fez nenhum novo incentivo fiscal no Estado, está cortando os incentivos que não estão corretos. Então, um passo que eu, enquanto deputado, eu tenho condições de contribuir de maneira efetiva é brigar para que essa região nossa tenha, sim, incentivos fiscais.
Ponto. Isso aí é uma situação. Outra situação, nós temos, que é uma história já antiga, mas é o compromisso que eu tenho para poder auxiliar, ajudar e trabalhar junto com a prefeitura, não só de Pontes da Serra, mas dos municípios vizinhos, que nós temos que ter os nossos parques industriais. Né? Hoje, inclusive, eu estive reunido com o professor Oswaldo da Unemate, onde ele falou que o prefeito já procurou ele, como já foi noticiado no meio de comunicação, para poder ter uma área maior ali, próxima ao Unemate, para poder que ali a prefeitura possa fazer o parque industrial. E ali também parte a parceria com o Estado de Mato Grosso. Já conversei com o secretário Paludo também, e ele, após isso ser definido, essa área para poder instalar o parque industrial, o Estado sim tem interesse em fazer esse trabalho, porque esse trabalho tem que vir casado. Não adianta ter o parque industrial se não tiver incentivo nenhum, né, do Estado e também incentivo por parte da prefeitura também, né? E o Estado hoje já se comprometeu em fazer os incentivos. Temos agora que fazer todo o processo de organizar o parque industrial municipal para que nós possamos aí ter a contrapartida do Estado. Então, estamos trabalhando nesse sentido, já está bem avançada a conversa já, para a gente poder conseguir aí, realmente aí, garantir o parque industrial e garantir que indústrias possam vir aqui para Pontes da Serra. Saindo um pouco de Pontes da Serra, pegando mais a região oeste, que também vai ser importante para o nosso município. ZPE de Cáceres, um assunto que está há anos, mais de 20 anos sendo discutido e agora foi retomado por parte do governador e a ZPE de Cáceres. Hoje já foi feito também um pacote de incentivos fiscais para a ZPE de Cáceres, está prestes a ser enviado para a Assembleia Legislativa para poder ser votado. A Prefeitura de Cáceres já organizou a área que vai funcionar a ZPE, agora está apenas no processo de licitação por parte do governo do Estado, para poder a gente conseguir ali fazer a estrutura da ZPE e o pacote de incentivos fiscais para que a gente possa aí, começar a atrair indústrias ali para Cáceres também. E a gente, pegando essa linha da região oeste, a gente está fazendo o mesmo trabalho aqui para nossa região também. Então, está praticamente definido então, que o Parque Industrial de Pontes da Serra deve ficar ali ao lado da Unemate, então, porque aquela área ali é do governo estadual, né? Isso, aquela área ali pertence à Metamate, mas isso aí está sendo uma construção que está sendo feita pelo prefeito Donizete. O prefeito Donizete tem procurado a reitoria da Unemate para poder fazer uma contrapartida. A prefeitura já cedeu uma área próxima aqui ao IFET para a Unemate, em contrapartida para que tenha aquela área. Esse é o objetivo do prefeito, que seja naquela área ali. Ainda está em conversação, está ainda fazer essa parceria, esse acordo aí, mas o caminho, o prefeito está pilotando essa questão do terreno, que é a atribuição dele fazer esse trabalho aí, então ele está pilotando esse trabalho aí, então está se caminhando para isso, porque ali a prefeitura não precisaria desembolsar o dinheiro para poder comprar o terreno, porque já tem aquela área ali onde é feito hoje ali o projeto experimental, né, ali próximo ao Unemate, que foi feita a concessão para a prefeitura, e seria ali estender mais aquela área ali. Já tem um linhão para a parte de energia. Sim, já tem a rodovia, tem um trevo da Unemate que está prestes ali realmente a sair, o projeto está pronto. O governo, a presidente Dilma falou que os projetos que já estão prontos, esses projetos, eles vão liberar o recurso, como hoje o professor Oswaldo garantiu isso. Agora, projetos novos, devido ao corte que foi feito, não vai liberar recurso, mas os que já estavam em andamento vai ser liberado. Então, eu estou bastante confiante que nós vamos avançar nessa questão aí do nosso distrito industrial. Tá certo. Deputado, a gente está encaminhando já para o final do nosso programa, mas hoje o senhor tem uma solenidade hoje de inauguração do seu gabinete aqui em Pontes da Serra. É uma novidade, né? Não é normal o deputado assumir assim, olha, tem um gabinete lá, né? Por que esse gabinete e o que o senhor espera com ele aqui? Vieira, eu me propus a ser político. Então, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu faço com prazer. Então, ser político é o quê? É ser funcionário do povo. Então, eu procuro ser um bom funcionário. Eu tenho que estar acessível à população. Um compromisso que eu havia feito de campanha era que se caso fosse eleito, não basta ser da região, nós temos que atender também aqui na região. Para ter uma noção, Vieira, hoje é a inauguração, mas desde fevereiro eu estou atendendo. E toda segunda-feira
eu estou aqui atendendo no gabinete, toda segunda-feira. Então, hoje vai ser o ato de inauguração. E, Vieira, a cada segunda-feira que eu estou aqui atendendo, já veio gente até de Brasnorte, né? Fora Vila Bela, Conquista, Nova Lacerda, Comodoro, Jauru, São Domingos, Porto Esperidião, Indiavaí, Figueirópolis. Ou seja, é mais fácil para a região vir a Pontes da Serra do que ter que ir a Cuiabá. E eu fico à disposição no gabinete atendendo o dia inteiro. Enquanto tem gente lá, eu estou atendendo. Pra ter uma ideia, ao longo desses 4 meses aí, já foram mais de 1.000 pessoas que nós atendemos. Não só no gabinete, mas nas minhas andanças aí pelos municípios vizinhos. Ontem, por exemplo, eu estava, no sábado, eu estava na zona rural de Ricardo Franco, lá em Vila Bela, visitando ali as propriedades, os assentamentos, tudo ali. Ontem eu estava no Palmarito, na Vila Bela, visitando. Então, além de eu atender na segunda-feira, o dia da sexta e sábado, eu vou até os municípios para poder fazer as visitas, sempre presente. Por exemplo, lá no Palmarito, quando eu estava ontem, o pessoal até assustou, né? Falou, vai, não é nem campanha eleitoral e você está aqui. Eu falei, não, mas eu estou aqui porque eu estou aqui para representar vocês. Peguei as demandas deles lá e vai ter muitos casos lá que a gente vai resolver pela visita, né? Tudo isso a gente faz juntamente em parceria com a prefeitura, com os vereadores, sempre comunicando. Então, hoje nós estaremos inaugurando aqui em Pontes da Serra o nosso gabinete regional, que vai estar hoje a partir das 17 horas, fica ali, próximo ali na Gênio-Som, na Joaquim Gomes de Souza ali, hoje às 17 horas. E toda segunda-feira eu estou atendendo aqui. Temos uma equipe que fica lá a semana inteira atendendo na parte da manhã e, Vieira, ao longo desses 4 meses aí, a gente já atendeu mais de 1.000 pessoas, porque a gente é funcionário do povo, sou servidor do povo e eu não posso correr das demandas, né? Então, realmente é histórico, nunca nenhum deputado teve um gabinete regional aqui no nosso município e eu quero estar junto, próximo aqui e sem correr das demandas. Tem os problemas, a gente tem que encarar de frente. Então, toda segunda-feira eu estou de portas abertas para poder atender não só a Pontes da Serra, mas como também toda a região que queira vir aqui. E a terça, a quarta e a quinta são dia de sessões em Cuiabá. Eu tenho que estar em Cuiabá de maneira obrigatória, porque os recursos que a gente pleiteia para o município, eu tenho que estar fazendo gestão para poder liberar. E o dia de sexta e sábado são dias de visitas, que eu programo. Eu criei um programa chamado Que Bom Te Ver, onde a gente percorre todos os locais que nós vamos pedir voto, agradecendo e, ao mesmo tempo, colhendo as demandas para que nós possamos aí, como representante da região e do estado de Mato Grosso, a gente conseguir resolver esses problemas. Então, é um prazer estar inaugurando esse gabinete hoje aqui em Pontes da Serra, para que nós possamos aí estar, definitivamente, o deputado está aqui na cidade de Pontes da Serra, atendendo as demandas aqui do nosso povo. Tá certo. Obrigado pela sua presença, deputado. Vieira, obrigado e parabéns mais uma vez por esse balcão aqui. Pode ter certeza que muitas soluções do nosso município passou aqui graças a esse programa e graças também à cobrança que você faz aqui, porque aqui, pessoal, nos bastidores aqui, ele cobra a gente, entendeu? Então isso é muito importante. Aqui você tem um cidadão aqui que gosta de Pontes da Serra e que realmente aqui quer o bem do nosso município. Então, parabéns, Vieira, pelo programa e uma boa semana a todos que estão nos assistindo. Obrigado, deputado. Nós falamos com o deputado Vanderlei Carvalho, do PV, representante de Pontes da Serra da região, junto à Assembleia Legislativa, junto ao governo do Estado. Obrigado a você por ter ficado conosco até esse momento e a gente volta semana que vem. Continue assistindo, se você quiser rever esse nosso programa, ele fica no nosso site, a partir do final da tarde, ele fica no nosso site lá. E quando você quiser assistir, não pode assistir na televisão, você assiste também através do nosso site TV ao vivo, você assiste a programação local nossa, direto pela internet. Obrigado a todos vocês, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Todos nós, uma bela semana.